Lista 3, exercício 8. Uma fonte de fé de 10 volts é colocada no circuito abaixo. O capacitor está inicialmente carregado com uma carga de 40 microcoulombs. Assim, o S2 se fecham simultaneamente. A. Acha as correntes no instante que as chaves se fecham. B. No instante do item acima, a fonte está cedendo ou absorvendo energia. Justifique. C. Acha a diferença de potencial entre A e B. E no capacitor, depois de um tempo longo, após as chaves serem fechadas. Bem, vamos lá. Então, o que a gente tem aqui é uma fonte de 10 volts. Em cima, o potencial é maior que embaixo. Aqui o capacitor, na verdade, o potencial em cima é maior que embaixo. A gente tem, na verdade, a carga positiva em cima e negativa embaixo no capacitor, fazendo com que em cima você tenha um potencial maior do que embaixo, dessa forma. Bom, como é que acontece esse processo? O processo acontece que quando as chaves se fecham, tanto a fonte quanto o capacitor são fornecedores de carga para o circuito. A diferença entre o capacitor e a fonte é que a fonte, apesar dela entregar carga ao circuito, fazer com que ele tenha corrente, a diferença de potencial na fonte ela não se altera, ela continua com 10 volts. O capacitor não, ele tem uma diferença de potencial. Quando ele entrega a carga ao circuito, ele perde carga, diminui a diferença de potencial. Quando ele ganha a carga do circuito, ele aumenta a carga e aumenta a diferença de potencial. Então a diferença de potencial do capacitor é variável, certo? Porque só depende, na verdade, da quantidade de carga que está alocada, e por um processo químico a fonte mantém a diferença de potencial. Essa é a diferença entre os dois, basicamente. Mas na hora que fecha, o capacitor se comporta como se fosse uma segunda fonte, certo? É como se a gente tivesse duas fontes no circuito, as duas com potencial maior em cima e potencial menor embaixo. Durante o tempo é que, na verdade, o processo vai variando. Mas, a princípio, inicialmente, é como se a gente tivesse duas fontes. Então, ele pede para achar a corrente no instante em que as chaves se fecham. Certo? Então, vamos lá. Então, a gente pega... Primeiro, a gente calcula a diferença de potencial da fonte, que vai ser o capacitor. A diferença de potencial no capacitor é a carga pela capacitância. A carga é 40 microcoulombs, 40 vezes 10 a menos 6. A capacitância, 1 vezes 10 a menos 6. Quer dizer que a diferença de potencial no capacitor inicialmente é 40 volts. Bem, vamos lá. Primeiro, o que a gente faz? No caso, a gente vai considerar o capacitor como uma fonte e vai ligar as chaves. Quando a gente liga a chave, a ideia é saber quais são as correntes do circuito, e a gente vai usar Kirchhoff para isso. Nós já fizemos nos exercícios anteriores. No caso Kirchhoff, a gente indica qual é o sentido das correntes do circuito. No caso aqui, como o potencial em cima é maior que embaixo, a gente vai indicar o sentido das correntes dessa forma. Bem, indicando dessa forma, eu sei que no resistor de cima o potencial esquerdo é maior que na direita por causa do sentido da corrente, e no resistor do meio o potencial embaixo é maior do que em cima por causa do sentido da corrente. Os potenciais maior e menor no capacitor e na fonte não depende do sentido da corrente. Os dois vão ser maior em cima do que embaixo. Bem, o que a gente vai fazer primeiro é usar a malha da esquerda, partindo de um ponto abaixo da fonte. Eu posso partir de qualquer lugar que eu queira. No caso, eu vou escolher partir abaixo da fonte no sentido horário. Dessa forma, a expressão fica desse jeito. De baixo para cima, você aumenta 10 volts. Da esquerda para a direita, você vai diminuir o potencial em 100 vezes 1, né, pela lei de Ohm. De cima para baixo, no resistor do meio, você vai aumentar o potencial, que você está no sentido contrário à corrente. Quando você aumenta o potencial, 200 vezes 2, menos 40 volts calculado para o capacitor igual a zero, certo? Bom, de acordo com a corrente 3, no resistor da direita, o potencial à esquerda é maior que o potencial à direita por causa do sentido da corrente. Então, a gente pode, por exemplo, pegar a malha de fora e estabelecer, partindo do mesmo lugar,
10 volts menos 100 e 1 menos 203 igual a 0, voltando ao mesmo lugar. Da mesma forma, a gente pode pegar a malha da direita, agora de baixo para cima, partindo do ponto B. De baixo para cima é mais 40, em cima do resistor do meio a potencial diminui, então é menos 202. No outro resistor à direita, da esquerda para a direita, a potencial diminui, então é menos 203 igual a 0. E a última expressão que a gente pode usar é, na verdade, a primeira lei de Kirchhoff, que é a partir do nó no ponto A. E o I1 e o I2 chegam no nó e o I3 sai do nó. Então o I3 é igual a I1 mais I2. Bom, como é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar as duas expressões de baixo e fazer I1 e I2 em função de I3 para poder essa expressão ficar com I3. É uma das formas de fazer, você pode fazer do jeito que você quiser. A ideia aqui é você, das 4 expressões, você escolher 3, e porque nós só temos 3 incógnitas, certo? Então, no caso, a gente substitui o I1 e o I2 aqui, fica 0,1 mais 0,2, 0,3. No I3 fica 2 mais 1, 3, passando para o outro lado mais 1, 4. Isso é, o I3 é 0,3 dividido por 4, 0,075 amperes é a corrente I3. Bom, agora basta substituir nessas duas expressões e nós vamos ter as duas correntes. No I1 vai ser 0,1 menos 2 vezes 0,075, isso é menos 0,05. Bom, em primeiro lugar, o que a gente descobre? Que, na verdade, o sentido que a gente deu para I1 está errado. Isso é, o valor é negativo e a corrente é de 0,05 amperes, mas o sentido da corrente é ao contrário. Então, você vai ter a corrente no sentido contrário, com valor 0,05 amperes. Consequentemente, os potenciais no resistor de cima se invertem. O potencial da direita é maior que o da esquerda por causa do sentido da corrente. Exatamente por causa dessa inversão de potencial é que o valor da corrente fica negativo. Porque, na verdade, você não tem corrente negativa, né? O que tem esse negativo aqui é por causa da inversão do potencial que em cima da resistência. Bom, então, a corrente é para baixo e tem esse valor. Bem, e o I2, substituindo, é 0,2 menos 0,75, aqui está errado, é 0,2 menos 0,75, isso é 0,125. A conta está correta, certo? O que está errado aqui é o escrito 0,2, tá? Bem, bom, e claro, se a corrente está no sentido contrário à fonte, a gente já responde o item B. No instante do item acima, a fonte está cedendo energia, absorvendo. Justifique. Ela está absorvendo, por quê? Porque a corrente está no sentido contrário à FEM, certo? Então ela absorve a energia que está vindo. O único que está entregando energia nesse instante é o capacitor. Ok? Bom, mas isso vai mudar, porque como você tem uma corrente nesse sentido, a diferença de potencial do capacitor vai diminuir, porque o capacitor está diminuindo a quantidade de carga dele. Então isso muda durante o tempo. E a ideia é achar a diferença de potencial entre a IB e no capacitor depois de um longo tempo em que as chaves serem fechadas. Bom, depois de um longo tempo, o que vai acontecer é que vai variar, vai mudar a diferença de potencial no capacitor, e depois de um longo tempo o capacitor ficar com a sua carga plena, a sua carga máxima, que é, no caso, a carga do estado estacionário, que pode ser menor do que essa aqui, certo? Que vai ser o caso, e consequentemente o nosso I2 vai ser 0. Então o nosso exemplo agora é com I2 igual a 0, certo? Agora com a nossa corrente aqui é 0, consequentemente o potencial embaixo é igual ao potencial em cima do resistor que está no meio. E o I1 e o I3 agora tem esse sentido. Perceba que houve uma inversão da corrente I1. Por que vai ter essa inversão? Como o I2 é 0, o I1 vai ser igual ao I3, certo? Então os dois vão ter esse sentido. Você tem uma malha de fora
com a mesma corrente em cima dos dois resistores, consequentemente os dois resistores estão em série e a corrente é a mesma em toda a malha. É como se essa parte do meio não existisse. Na verdade, todo o circuito afora se comporta da mesma forma. Bom, desse jeito o potencial no resistor da esquerda e no resistor da direita é de tal forma que o potencial da esquerda é maior que o da direita, o potencial da esquerda é maior que o da direita, por causa do sentido da corrente. Consequentemente, a malha de fora nós vamos ter, na malha de esquerda, né, nós vamos ter 10 menos C em 1 menos VC igual a 0, certo? E na malha de fora, agora sim, 10 menos 100 e 1 menos 100 menos 203 igual a 0. Essas duas malhas. E o VC, no caso a malha da direita, vai ser o VC menos 203 igual a 0. A gente tem as três expressões das leis de Kirchhoff usadas nesse circuito para I2 igual a 0. No caso, as leis do nós ficam I1 igual a I3, né? Então, VC vai ser 10 menos 100 em 1, isso é 10 menos 100 vezes 0,033 amperes, que vai ser a corrente que é 10 dividido por 300, certo? Isso é 6,7 volts. 6,7 volts é, na verdade, o nosso VC no estado estacionário. Perceba que as duas resistências aqui estão em série, consequentemente a resistência equivalente é 300 ohms e a corrente vai ser 10 dividido por 300, né? Você pode usar, no caso, essa expressão pela expressão do meio. I3 vai ser I1, 10 por 300, isso é 0,033 amperes. Consequentemente, o meu VC vai ser 6,7 volts. Note que esse exemplo é muito parecido com o exemplo 7. Só que o exemplo 7 colocava aqui uma bateria que podia variar o seu potencial. Perceba que, na verdade, a forma de você analisar é exatamente a mesma. No caso, aquela bateria tinha a condição de aumentar o potencial dela porque ela estava sendo carregada. Então, aumentaria a diferença de potencial dela. Então, ela funciona, naquele caso, como se fosse um capacitor. E o capacitor, nesse caso, e naquele, funcionaria como se fosse uma fonte. Então, no fundo, tanto a fonte como o capacitor são elementos de entrega ou retirada de carga do circuito, certo? E esses dois exemplos mostram que são parecidos. A diferença de potencial entre A e B como o potencial aqui é igual à diferença de potencial do capacitor, que é 6,7 volts. Certo? 6,7 volts é a diferença de potencial no capacitor, consequentemente a diferença de potencial entre A e B. É isso.